Fala galera do canal Som Automotivo BSB, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui, uma dúvida do inscrito. Ele perguntou o seguinte: se pode fazer regulagens, né? Fazer cortes de frequência, no caso, no painer e no processador. Um exemplo, o mesmo corte que ele colocou lá, vou dar um exemplo aqui, ele colocou um corte de 250 Hz para voz. Ele vinha aqui no rádio e coloca esse mesmo corte aqui no rádio. Então fica aí que hoje nós vamos explicar tudo isso, se pode, se não pode, o porquê não pode. Até eu fui estudar um pouco isso para poder estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então bora lá. Muita gente pensa nisso, né? Eu vou fazer o corte no CD Play, vou fazer um corte no módulo e vou fazer um corte no processador de áudio, né? Pro sistema ficar mais seguro, para ficar com os cortes mais eficazes, enfim. Né? Em vez de você fazer isso para o sistema ficar mais seguro, você está atrapalhando a forma com que o som vai tocar. Você está atrapalhando a forma com que o som vai tocar. Vamos supor, vou fazer um corte aqui vou dar um exemplo, vou fazer um corte aqui de 30 Hz. Né? Vou fazer um corte aqui de 30 Hz para os graves. Vou fazer um corte de 30 aqui, no processador, no caso. Né? Vou lá no meu processador, faço um corte de 30 Hz, beleza. Eu vou no módulo e vou tentar deixar a chave HPF mais próximo de 30, né? Beleza. Aí depois vou vir aqui no aparelho, vou pegar aqui, já não vai ter 30, né? Não vai ter o 30 Hz para a gente estar trabalhando. A gente não vai ter o 30 Hz aqui, no caso, para a gente estar trabalhando essa questão da frequência aí, né? Aí eu vou aqui, ligo a saída sub, coloco aqui um exemplo, corta aqui o LPF em 100, né? Lá no módulo, a chave em LPF eu tento levar ela mais ou menos para 100. Ou seja, galera, vai ficar uma bagunça terrível, porque você vai, em vez de você deixar o som mais seguro, você vai estar cada vez mais matando o som, prendendo ali a potência dos seus alto-falantes. Você vai estar prendendo, fazendo esse tanto de corte. Né, esse tanto de corte. Já peguei som para regular com corte feito dessa maneira que estou falando. E assim, não fica muito bom. Não fica muito bom, porque esses cortes tendem a prender muito o sistema. Você segura muito, né? A potência dos alto-falantes, você segura muito. Um exemplo, né? Os 69 aqui a gente utiliza de 250, né? O HPF deles. Aí eu vou vir aqui no Play, coloco aqui também 250, né? Só aí, somando os dois, só aí a gente não tá cortando com 250. Somando aqui os dois cortes, a gente vai estar cortando com quase 500 Hz aí, entendeu? Vamos estar falando aqui de corte de 500 Hz. Aí tem gente que fala, meu som tá muito cornetado. Às vezes tá muito cornetado por conta disso, por conta de ajuste errado, corte de frequência errado demais. Às vezes tá muito cornetado por conta disso. Porque 250 aqui, vamos colocar 200, vamos arredondar isso aqui. 200 aqui no Play, 200 no processador, já dá um corte de 400, né? Ou seja, juntando ali 250 daqui vai dar 500, né? Vai dar 500 Hz. Você vai estar com corte para corneta. Você vai estar com corte para corneta. Vou mostrar isso aqui na prática. Meu processador lá está em 250 Hz, que é o corte que eu uso. Não vou mostrar lá para o vídeo não ficar muito longo, mas está lá em 250 Hz. Eu vou colocar aqui em 250 também. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou fazer um corte de frequência aqui, para vocês verem isso aqui na prática. Vou baixar aqui o som. Deve estar uma altura terrível. Bora lá. Acessar aqui o menu do aparelho. Menu. Vou aqui no áudio. Vamos procurar aqui crossover. Né? Crossover. Achei crossover. Dou um clique. Crossover frontal. É esse que a gente vai usar. Para dar um exemplo aqui. Aperta mais uma vez. Está off. Né? Eu vou ligar. Agora está on. Cadê? Rapaz. Ó, liguei, tá on. Aperto mais uma vez, aí aqui já vai estar, ó. Vamos topar aqui 250. E vamos deixar a atenuação no 24. Ó, vou mostrar para vocês aqui como é que fica, ó.
ou seja, fica igual uma corneta, porque em vez de eu estar aplicando 250 Hz nesses alto-falantes, eu estou aplicando 500, eu estou cortando ele com 500. Aí imagina se eu fizer um corte lá no módulo, que aqui só está processador, play e processador. Imagina só a seguinte situação, vou lá no módulo, faço um corte de frequência lá também, igual aqueles módulos, se eu não me engano, a estética só é banda, né? Tem um que o crossover dele vai até mais, o HPF vai até mais ou menos 600, né? Eu pego e deixo também em torno de 250, né? Em vez de eu estar tocando com aquela frequência boa que o 69 tem para oferecer, eu estou tocando como se fosse uma corneta. Estou tocando aqui com gritaria como se fosse uma corneta. Ou até mais estridente, né? Tô cortando os 69 com corte de corneta aqui, ó. Bota outra música aqui, galera, que eu vou desligar o crossover e vou ligar pra vocês verem. Ó, com o crossover ligado, ó. Ó, tá ligado, ó. As novinha aqui do baile senta mesmo e não se acanha. Tenta mesmo e não se acanha. Ó. Ó, a diferença. E aí, meu amor, como é que vai fazer? Como é que vai ser? Não vai Desligado. Ligado, ó. Mulher mais top, mais top. Nossa senhora, Gisele Bitch do Loló. Ou seja, galera, vocês podem perceber que quando eu coloquei o corte aqui, quando eu fiz o corte aqui do play em 250 também, ele ficou tocando como se fosse uma corneta. Ele ficou tocando como se fosse uma corneta. Não ficou com aquela parte, com aquele timbre, né, do alto-falante. Ele ficou bem estridente. Então, ou seja, muita gente tem dúvida. Vou fazer o corte onde? Vou fazer o corte no play? Vou fazer o corte no processador? Onde é que eu vou fazer? Se você fez o corte no processador, se você fez o corte no processador, você só vai fazer os cortes, você só vai fazer no processador. O módulo, de preferência, você deixa fletado. E o CD Plate também aqui, ó, com crossover tudo desligado, ó. Tudo desligado. Vou entrar aqui de novo. Vou mostrar para vocês. Crossover frontal, ó, desligado, ó. Ligado, né, e desligado. Ligado eu percebi que ele fica muito cornetado, que é igual eu falei, você não tá jogando, tô cortando com 250 Hz, meu alto-falante tá mais seguro, né? Não, você tá cortando com 500 Hz, 250 dali de trás, mais 250 do aparelho, você tá fazendo um corte aqui de 500, ou seja, seria um corte para corneta. Não é igual no grave. Vamos dar o exemplo aqui do sub, né? Eu corto lá no processador com 30 Hz. Eu corto ele com 30. Se no módulo eu tentar aproximar a chave HPF próximo de 30 mais 30, 60. Eu não vou ter um corte de 30 Hz aqui, eu vou ter um corte de 60. Eu não vou ter um corte só de 30, eu vou ter um corte de 60 Hz. E aí vai indo. Né? Aí a gente corta geralmente de 30 a 90, de 30 a 100. Vou dar um exemplo aqui, vou arredondar 30 a 100. Vamos supor que aqui esteja de 30 a 100 no momento. Fiz um corte aqui de 30 a 100 e tentei aproximar a chave HPF do módulo próximo de 30. Tentei aproximar ela próximo de 30, beleza, né? Vamos arredondar para 30. Coloquei 30 aqui no processador e 30 no módulo. 60. Estou com corte de 60 Hz. Lembrando que é subwoofer. Né? O exemplo que eu estou dando. Estou com corte de 60. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí, lá no processador, a gente tem o diferencial. Né, também. Que a gente coloca de 30, igual eu estava usando meu exemplo, de 30 a 100. Beleza.
O LPF do módulo, eu vou tentar elevar ele também para 100. Vou colocar ele em 100, né? Ou seja, eu vou ter um corte de 200 Hz, não vou ter um corte de 100, né? Vou ter um corte de 200. Você pode fazer o teste que você vai ver. O seu subwoofer, seu alto-falante tentando falar. Tentando... entrando voz nos alto-falantes. Você vai perceber isso. Aí, beleza. Aqui no Play, eu vou aqui no LPF e adiciono aqui o corte de mais 100. Coloca aqui o LPF dele em 100. Só que a gente vai ter 100 do processador, 100 do módulo 200, ali 300. A gente vai estar jogando um corte de 300 pro alto-falante aqui. E sendo que com o alto-falante sub. Se você colocar um corte de 300 aqui, ele vai forçar à toa, vai começar a esquentar, ele vai começar a querer falar, tocar do jeito que ele não foi projetado para isso. Então, ou seja, os cortes são feitos apenas no processador de áudio. No processador. Ah, mas eu gosto muito do corte do play, eu gosto da saída sub e tal. Um processador de áudio, ele tem mais benefício do que uma saída sub. Ele vai ter uma atenuação melhor. Ou seja, ele vai ter um ajuste melhor do que apenas um play. Né? Um play aqui é para você colocar o pendrive, reproduzir a música e mandar para os módulos. O módulo manda para o processador, processa tudo certinho e, afinal, manda aqui para os alto-falantes e sai aquele som. E sai aquele som gostoso da gente ouvir. Então, para isso aqui também já tem que estar, né, com ajuste fino. Play, módulo e processador. E os cortes apenas feitos no processador de áudio. Corte, estrutura de ganho no processador de áudio. Que você vai fazer? Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu costumo trabalhar com os módulos no máximo. E o mínimo possível no processador de áudio. Minha estrutura de ganho do meu som e dos sons que eu pego para regular são todas feitas no processador. Eu faço tudo pelo processador de áudio. Né? Igual dei o exemplo daqui de colocar o corte aqui e ficar muito cornetado. Ó. Igual vocês podem ver. Eu vou colocar outra música aqui. Vou caçar uma house aqui para não dar direito autoral. Pior que a house vocês não vão perceber o som de corneta. Né? Vou ligar aqui de novo. Botar nessa aqui onde estava dando grave aqui. Vocês não vão perceber o som de corneta. Ó. Tá com o crossover desligado. Com corte feito apenas no processador de áudio. Tá feito apenas lá no processador. Aí depois eu vou ligar o crossover daqui pra vocês verem. Como é que vai ficar muito cornetado. Coloca em fone de ouvido pra vocês perceberem. Ó, matou o alto-falante, ó. Tá em 250. Matou o alto-falante. Ou seja, vocês têm que deixar aqui desligado, ó, o crossover daqui desligado, ó. Crossover frontal desligado, ó, ligado, desligado. Só para o processador fazer o corte de frequência lá atrás. Agora vamos para os módulos para eu mostrar como é que eu costumo fazer no meu. Né? Muita gente pode perguntar, você mexe em regulagem de módulo? Assim, mexo, mas... Né? No meu eu mexo na questão do LPF. No módulo do grave eu mexo na questão do LPF para dar uma diferenciada mais no som. Para dar
dá uma diferenciada a mais. Eu não deixo ele todo aberto. Vou desligar aqui pra gente ir aqui pros módulos. Não vou fazer corte. Vamos aqui pros módulos. Aqui é meio ruim aqui de mostrar. Vou ligar os LEDs que tem aqui para ver se a gente consegue visualizar alguma coisa aqui. Bora lá. Aqui é os módulos. Ó. Módulo do Twitter. Ali atrás da bateria tem um módulo ali dos 69. Lembrando, o módulo dos 69, como não tem como ver, eu vou falar para vocês como é que tá. O módulo dos 69 ele tá o seguinte. O módulo dos 69 ele tá todo fletado. É HPF no mínimo, LPF no máximo. Todo fletado. Tá realmente só com corte do processador. Tá só com corte do processador mesmo. Que tá fazendo todo o trabalho de estar fazendo o ajuste lá. No som. O vídeo vai ficar meio longo, mas, né? Espero que fique bom a explicação para vocês. No módulo do grave. Pera aí. Não vai dar para ver aqui direito, galera. Pera. Não vai dar para ver direito também, mas eu vou falar para vocês. O ganho tá no máximo. Lembrando, meus módulos é tudo com ganho no máximo. Aqui no canal já tem vídeo eu falando sobre estrutura de ganho. O HPF tá no mínimo. O HPF dele tá no mínimo, que é a segunda chavinha, tá no mínimo. A terceira, que é o LPF, ele tá um pouco antes da metade. Mas aí é aquela questão, né? O processador tá segurando antes. Poderia deixar fletado o LPF no máximo? Poderia também. Né? Mas eu achei melhor que ficou aqui na metade. Enfim, o LPF mais ou menos na metade. Que eu deixo aqui. Ou se você quiser deixar no máximo também não tem preferência. Né? Eu deixo ele mais ou menos na metade. Mais ou menos na metade aqui. Para também não confrontar muito ali também o corte do processador. Né? Não entrar muito ali naquela questão do corte. Bass Boost eu deixo no 0. Não gosto dessa função. Deixo no 0 que não tem por que eu utilizar o Bass aqui. Qualquer coisa. Né? E assim, meu som ele já tá com a estrutura de ganho sem o Bass Boost. Né? E eu dou o ganho máximo do máximo dos alto-falantes. O máximo que eu posso aproveitar da qualidade sonora dos meus alto-falantes eu tô aproveitando. Então, não tem um porquê eu estar utilizando isso. Os módulos, você vai trabalhar com eles tudo fletado. E é isso, galera. Fazendo o corte apenas no processador de áudio. Então, espero ter tirado a dúvida do inscrito aí. Espero ter tirado a dúvida dele. Porque, igual eu falei, cortes, né? A gente fica somando muitos cortes, a gente se perde. E no final das contas, não fica um som muito bom. Né? Não fica um som muito gostoso de estar ouvindo ali. Igual nos 69, o teste que eu fiz para vocês. Se vocês colocarem um fone de ouvido, vocês vão perceber que a hora que eu coloquei o corte do play junto com o corte aqui do processador, a hora que eu coloquei o corte do play junto com o corte do processador, vocês vão perceber que ficou bastante cornetado. Então, é isso, os cortes apenas no processador. Tem uns módulos para trio goiano que a gente usa para voz, que a gente tem que regular o HPF deles também, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas é igual eu falei. Não tenta deixar o mesmo corte que você também deixou no processador. Assim, puder deixar flat, melhor ainda. Igual tá os do meu sistema aqui, ó. Da voz ele tá flat. O daqui tá com a LPF na metade, mas tá praticamente flatado também. O processador tá segurando ele antes. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha e é nóis.